Boa tarde a todos. Bem-vindos a este auditório, nesta atividade organizada conjuntamente com a Madeira Multilingual School e a Escola da Apel. Neste dia, primeiro dia de verão, o solstício de verão, é um dia grande. Dizem que é o dia mais longo, porque assim o sol o faz, mais longo do ano. Então, bem-vindos a esta oportunidade, porque nós queremos fazer deste dia grande um grande dia. Um grande dia. E não o sol que vai fazer, mas somos todos nós, para valorizar aquilo que nos une, a autarquia local, aqui a presidir esta mesa, o vice-presidente da Câmara Municipal de Funchal, Dr. Pedro Calado. Também duas ilustres visitas das ilhas de Cabo Verde, porque nós temos muita coisa em conjunto, em comum. Temos o mar que nos une, e, portanto, todo o tema desta tarde abordará essa dimensão, a união através do mar. Temos a história que nos une, a Cabo Verde. Temos a geografia também que nos une, porque fazemos parte da Macarronésia, portanto, das Ilhas Afortunadas, portanto, ligadas através da história e através da sorte da fortuna, Ilhas Afortunadas. E também ligados através da nossa língua, da nossa, digamos assim, e ninguém vai ficar melindrado com isso, através da nossa pátria comum, que é a língua. Como alguém diz, a minha pátria é a língua portuguesa. Portanto, bem-vindos a esta nossa relação para valorizarmos tudo aquilo que nos une. E agora, porquê é que estamos aqui? É porque a Multilingual School, Madeira Multilingual School e a Escola da Apel estão em fase de implantação de um projeto educativo com Cabo Verde. É por isso que mais algo que nos pode juntar, que nos une, que é esse projeto educativo. Muito obrigado a todas as pessoas presentes, aos jovens, muito obrigado aos alunos, quer da Escola da Apel, quer da Madeira Multilingual School, e passo então a palavra à nossa parceira, a diretora-geral da Madeira Multilingual School, a doutora Júlia. Muito obrigado. Começo por apresentar a mestre Márcia Souto, que é de nacionalidade brasileira, atualmente radicada em Cabo Verde, onde dirige o Serviço de Documentação da UNICB, Universidade de Cabo Verde. Márcia Souto é licenciada em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais e em mestre em Literatura de Língua Portuguesa pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Vou apresentar algumas palavras da própria Márcia, na contracapa da sua obra Finestra. Como se sabe, a verdade são verdades e a razão pode estar em lados aparentemente opostos. Talvez a literatura realmente não altere nada. Inócua, ela pode existir por momentos de prazer ou angústia. Mas já aí temos alguma razão. E mais, como medir o nível de alteração que um texto opera no leitor? Não sempre hoje não. Mais uma vez, opto pelo caminho do meio. Citei. Vou apresentar também o nosso amigo, o professor Filinto Elias Silva, nascido na cidade da Praia, na República de Cabo Verde. Filinto é um poeta, romancista e ensaísta. Tem 8 livros publicados, a saber, Do Lado de Cada Rosa, poesia, Prato do Dia, crónica, O Inferno do Riso, poesia, Das Hespérides, fotografia, poesia e crónica, Das Frutas Serenadas, poesia, Li, Cores, Ano, vinhos,
poesia, outros sais da beira-mar, romance, e Mexendo no Baú, vasculhando no mundo, poesia, que vamos apresentar hoje, e tem ainda outras obras no prelo. Atualmente, exercendo a função de conselheiro do Primeiro-Ministro de Cabo Verde, Filipe Mendes já foi assessor do Ministro da Cultura de Cabo Verde e professor de matemática em Boston, Somerville, nos Estados Unidos da América. Membro da Associação de Escritores Cabo-Verdianos e ele também membro correspondente da Academia Cearense das Letras e da Academia Imperatrizense das Letras. Mexendo no Baú, vasculhando o mundo, é uma complexa proposta artística que tem como base 35 poemas do escritor cabo-verdiano Filipe Mendes, agora editados num livro que inclui trabalhos plásticos do pintor australiano Luís Geraldes, no CD1, com a declamação dos poemas feita por João Branco, encenador luso-cabo-verdiano, e por Nancy Vieira, cantora cabo-verdiana. Esta obra pretende celebrar a lusofonia e reafirmar os valores humanistas, chamando a atenção para os equilíbrios provocados pela guerra, violência, miséria, fome, racismo, xenofobia ou homofobia. Mexendo no Baú tem como objetivo homenagear os 550 anos da descoberta pelos portugueses das ilhas de Cabo Verde e os 35 anos de independência nacional da República de Cabo Verde. Vou falar agora aos escritores. Agradecendo aos promotores e aos organizadores desse evento pelo prazer de partilhar convosco este momento. Roland Barthes, um filósofo das artes linguísticas, filósofo francês, e afirmou uma vez que a literatura é o prazer da linguagem. Esta bela e poderosa metáfora nos diz muito do valor da escrita criativa e do seu caráter de surpreender até mesmo os leitores mais experientes. Subversiva, como toda a arte que se preza, a poesia de Filipe despe vagarosamente os significantes, pondo-os a nu, a fim de servir-se deles em significados diversos. Estou falando deste livro aqui. Mexendo no baú, vasculhando-o, busca o âmago íntimo, o princípio e o fim da literatura. Tal qual Homero, o grego, o poeta Filipe Eliso convida-nos a cear as palavras e descobrir cada cantinho dela. Passo a ler um texto de abertura do primeiro caderno do livro. Dias sobre a navegação, noites sobre os mares, ares rarefeitos, e cheiro a cor, lábios secos e descobertos. Eis que as ilhas invadem os olhos de quem vigia o mundo do escalão. Gritar, terra à vista, o rosto ou miragem, como se do continente e ao tanto mar fossem as ilhas e a salvação. Olhar de mirabolante encanto, bocados da Atlântida para o gáudio da galera, não fosse a besta ali tecê-las, nem ficasse o visto por lapso de ilusão. Ó, pantagruélica toalha do mar! Às vezes, como vira Ulisses em pura odisseia, cantam sereias que nos encantam de morte. Outras vezes, como também fizera ele a tais cantares, haveria de se amarrar ao mastro e seguir viagem. Mas, poetas mais que navegantes, ides para os profanos encantos da beleza. Gozemo-las as ilhas, fome de comê-las, sede de bebê-las, ó Odisseia das ilhas. Em Odes, conhecemos as ilhas de Cabo Verde, útero e ataúde, casa e quintal da poética de Filipe. Em Mexendo no Baú, vasculhando-o, o Odisseu, poeta e mel, corajosamente nos convida a apreciar o canto das sereias que habitam a Ilha do Maio, a Brava, Santa Luzia, Santo Antão, Santiago, São Vicente, Fogo,
São Nicolau, Boa Vista e o Sal, as 10 ilhas que compõem o arquipélago de Cabo Verde. No baú de Filinto, em Se Mexendo Tudo Dá, poesia fecunda, repleta da multiculturalidade, raiz de sua origem crioula, mas também sinal da contemporaneidade, em que as identidades cada vez mais esbarram no plural e diverso mundo. Para finalizar, o último caderno em que demonstra essa multiculturalidade é aberto da seguinte forma: tudo é música. O silêncio da música, o intervalo que canta, o tempo que encanta, a sílaba, o ensaio de orquestra, o tutti è finito, a lusofonia, a fonia simplesmente, a criolidade, a civilização do corpo e da alma, as ilhas e o cosmo, Calibã, o Próspero, a dança, o Minotauro de Creta, a palavra, o verso do começo bíblico, a morna toada do violão, a eterna viagem, a guerra, a paz, a prosperidade das estrelas e a pena delas de Fernando Pessoa. Tantas bandeiras, outras línguas e suas latitudes, longitudinais sussurros ao ouvido do mundo. Deus. Meninos, meninas, os mais grandinhos, todos ao livro, com fome, com sede, com curiosidade, com coragem, afinal, a literatura e o prazer que emana dela não pode mais esperar. Obrigada. Muito boa tarde a todas e a todos, estudantes, este coletivo maravilhoso, colorido, jovem, que muito me encanta, e muito boa tarde, e representantes oficiais nesta mesa, e meu filho, professores, amigos, imprensa, toda a gente. Nós estamos a celebrar a palavra, estamos a celebrar a escrita, a educação. E é para mim uma grande honra estar na Madeira, na Ilha da Madeira, no arquipélago da Madeira, que é parte da Macaronésia, que é parte das ilhas afortunadas, como disse o representante desta escola, que é parte da Atlântida idealizada, a Atlântida mitológica do Platão, e que aponta os sinais dessa mitologia, dessa idealização, são os nossos arquipélagos. Cabo Verde, Canárias, Madeira, Açores e outros submersos, mas não esquecidos no nosso baú, no nosso sentido espiritano de ver no que não vemos algum jardim, e esse jardim é a criatividade, a poesia, a escrita criativa, a educação. Vocês, essa massa criativa que vai, não diria salvar o mundo, porque o mundo está salvo, mas vai fazer do mundo algo melhor, algo mais possível, para termos o orgulho de continuar a viver com alegria. Mas o meu papel, neste momento, não em tributo ao que Márcia Souto fez, e eu aqui confesso um segredo escondido, e nós somos casados, somos um casal, aqui não se diz, mas gostamos da escrita um do outro, e quem sabe isso também tenha despertado algo que é o amor,
não é? Que é tão importante quanto a educação, não é? E eu tenho, para além de outros sentimentos pela Márcia, tenho uma admiração genuína pela escrita, pelo pulso literário da Márcia. E eu sou um pouco responsável para ajudar a romper a timidez da Márcia, que fazia de mim o único leitor em casa. Liam as crónicas e eu aplaudia, deu muito bem, Márcia, estas crónicas são profundas. Mas era uma pena, lá por ser eu o marido, ser o único a ter o privilégio de ler em casa tais crónicas. Então eu acredito ter sido também um dos que encorajou a Márcia ao primeiro livro. O primeiro é muito importante. Vou-vos dizer o seguinte: este livro encanta porque a Márcia se posiciona a partir de uma janela. Fenestra significa janela. A língua francesa utiliza fenêtre. A língua portuguesa também fenestra significa janela. E a Márcia fica numa janela idealizada e vai descrevendo, vai cronicando. Crônica é marcar o tempo. O deus mitológico Cronos, que é o deus do tempo, e ela vai marcar o tempo que vive a partir de uma janela. E escreve coisas absolutamente prosaicas, mas profundas. Quando vê na televisão um jogador na Copa do Mundo a marcar um golo e vai para a plateia e faz esse gesto de ninar o bebê. Lembra-se da cena do jogador? Que em vez de saltar golo, nós estamos a ganhar, o jovem atleta, o homem, em assumida paternidade e em assumido amor, mostra que a vitória é, de facto, mostrar que ele, o atleta, o herói, o dono do golo, celebra ninando a criança. Dizer isso aqui é importante, também saio do livro para dizer que educar, que é a função desta instituição, é ninar criança, é ninar jovem, é ninar futuro cidadão, é ninar projetos de cidadania. Este ninar é extremamente importante e quando tiverem a ocasião de ler este livro, vão pegar nessa crónica Ninar Bebê, que neném, que a Márcia brasileira diz ninar neném, mas nós em Cabo Verde e também vós é ninar bebê. A Márcia preocupa-se neste livro em ver a dimensão das pessoas no íntimo da humanidade. Ela descreve um naufrágio de um paquete italiano, que vocês também devem se lembrar, aqui há pouco tempo, Costa Concórdia, que toda a gente, todos nós lá em casa, achamos que a atitude do comandante abandonar o navio em plena tragédia, que é contra a ética, estão aqui oficiais da Marinha e sabem que uma ética importante para o comandante é permanecer, gerir a tragédia e o último a sair. E o comandante do Costa Concórdia sai antes e acontece a tragédia. Márcia consegue descrever quão humano na sua fragilidade, de na hora o medo humano ter suplantado a ética.
E ela consegue uma complexidade muito grande de não aplaudir o ato, mas de ver a questão de ângulos vários, com óculos humanos. Não para o absolver, mas não para julgar o que biblicamente se diz, não julgueis, nessa profundidade humana. Que ele apenas era um homem que temia, porque uma das latitudes do ser humano é o medo. E eu não me esqueço, a Márcia me fez lembrar um grande cineasta italiano, Federico Fellini, que lhe perguntaram qual é o seu ponto de criatividade. Ele pensa, será amor, será a morte, medo, a morte, será a vida? Ele disse, o medo. O medo me torna criativo. O medo é que me lembra da minha profunda humanidade. E eu senti este olhar nas crónicas da Márcia. Podia vir aqui fazer uma leitura dita erudita, não é intenção minha. A intenção é dizer que este livro o intelectual lê e gosta, como aliás tem gostado, lá em Cabo Verde, onde o livro já foi lançado, mas é um livro sobretudo para leitura de todas as idades. Márcia fala do breve espaço de beijar. E nesse induz o beijo carrega às vezes algo de subversivo, de proibido, beijo. E ela vai descrevendo o papel que o beijo tem na arte, nas artes plásticas, na poesia, e vai informando, e vai educando no sentido lato. As crónicas têm essa função. E ela fala também de poetas, de escritores. Fala de Fernando Pessoa, que é um poeta português, mas vocês vão nos perdoar. Fernando Pessoa é tão grande que vocês têm que repartir com toda a gente. O poeta do mundo. E não vale a pena dizer que Fernando Pessoa é só nosso, só de Portugal. Primeiro é da nossa língua comum. Isto só engrandece Portugal, mostra que Portugal produz universalmente. Obviamente, sem tirar a parte patriótica necessária e nacional, até nacionalista. Mas a grande dimensão de Portugal, país pequeno, maior que Cabo Verde, Portugal, mas pequeno. Mas que teve a ousadia, entendida por Luís Camões, de sair além do seu mundo. A grandeza de Portugal está no mundo. Se há país que é mais conhecido, que é maior em prestígio que o seu tamanho, esse país é Portugal. Isto porquê? Porque teve gente, como diz Camões hoje, com o nosso responsável, falamos também do Padre António Vieira, cheio de gente. São esses condutores que fazem com que o país seja grande, o país seja universal, que Portugal seja património mundial da humanidade. São essa gente que escreve. Portanto, temos um público de diversa faixa etária, temos um público de professores, alunos, convidados, e teria alguma dificuldade em fazer um discurso sobre o livro, um discurso, diria até académico. E não quero fazer. Não vou fazer. Só quero dizer que
nós vamos oferecer livro à biblioteca, e os que quiserem ter livro também podem ter acesso, mas a biblioteca terá. Leiam o livro da Márcia. Ela induz alguém a escrever, induz alguém a ousar. E a Márcia me tocou como escritora porque lidou perante mim com o tal medo humano de escrever. E eu vivi de perto, em casa, a resistência. Não vou publicar os livros, pá, seria... Para que não sabe publicar livro? Eu não me sinto escritora. Quando ela publicou e sentiu o pulsar, sobretudo da juventude, ela chegou no dia do lançamento, eu meio confidência, disse assim: agora sei que este é apenas o meu primeiro livro. Então, e ela, mais do que filho antivídeo, a Márcia é professora da vossa faixa etária. Eu fui professor de adultos. Então, às vezes, não chego a comunicar nesse nível de entendimento, de empatia que ela consegue. Leiam o livro e positivamente ficarão contaminados. É uma contaminação boa, é uma contaminação que vos fala de beijo para ensinar a arte, é uma contaminação que mostra o erro para mostrar que há humanidade no erro e que nos leva a um olhar de tolerância, de outra compreensão, de mais generosidade humana. E é, sobretudo, uma professora muito lida, muito bem informada, que quase nessa ideia enciclopédica ao século XIX, que quase tudo, ela entra num museu. A primeira vez que eu e a Márcia saímos, fomos a Paris. Eu estou muito inconfidente hoje. E era a primeira vez que a Márcia também ia a Paris. Curiosamente, a Márcia conhecia Paris mais do que eu lá estava. E aqui a boca pequena para que o abade não nos ouça, como dizia Cervantes em Dom Quixote, mais até com o embaixador de Cabo Verde em França. Sabia os pontos culturais que havia da França, os pontos não franceses, lá está, os pontos da humanidade que havia em França. Tudo isso me encantou e leiam o livro, encantem-se com o livro e com a Márcia. Eu não fico com ciúme, porque eu sei o meu canto também de escritor, e por isso vou terminar neste livro com um poema que eu dediquei a Márcia, e vou ler isso. Aliás, este livro é dedicado a Márcia. É um caderno em honra ao mar, que é mar se atua e nua. E há um poema que é dedicado a Márcia Souto, que é um trocadilho com a língua, esta língua tão nossa, tão patrimonial, tão pátria e tão pátria, essa língua. Então dedico a Márcia este poema: mar se atua e nua. Em tudo que sejas estribilho, sou vicioso das tuas vogais, esse meu cair das pétalas. Sou onde lhe param sílabas. Sou teu. Poemas sem palavras. Mar se atua e nua, lua no farol das águas, intacta e fragmenta, mente facta, poesia. Solta, solte, sou-te e em ti sou tu, rosa no seu lado de cá.
Sou tu em que me sabes descortalar. Muito obrigado. Olá a todos. É com muito prazer que venho uma vez mais a esta escola. Eu fiquei sempre no coração a regressar à pele. É muito agradável estar hoje aqui nesta plateia, com tantos meninos e meninas, com este público jovem. Mas ainda é maior o prazer quando estamos numa mesa e temos a oportunidade de ter do lado esquerdo uma brasileira que está em Cabo Verde, um cabo-verdiano que está hoje aqui a apresentar obras em português. Isto quer dizer muito e representa muito, sobretudo para este público que está aqui à nossa frente. Talvez vós, mais do que nós, mais velhos, se apercebam, e se ainda não se aperceberam, tenham bem a noção daquilo que hoje, no mundo global, tudo isto representa. Quando muitas vezes se fala de Portugal, e há pouco foi aqui dito e muito bem, Portugal é um património mundial. A língua portuguesa faz parte da cultura, muito bem, foi difundida e divulgada em todo o mundo e hoje é um ativo importante que todos nós temos e que representamos. Para terem uma noção, Portugal é um país com uma larga tradição e vocação atlântica. Tem uma tradição marítima com um muito bom posicionamento geoestratégico. Atendendo à nossa localização, nós podemos projetar a nossa história, a nossa cultura e a nossa marca e a importância estratégica por vários continentes, da Europa, por África e pela América. O mar, e hoje está aqui muito bem representado, representa hoje um grande ativo de elevado potencial económico, turístico e de lazer. Se nós aliarmos a estes fatores o caráter diplomático e de cooperação externa, em que Portugal, a par de todos os outros países que representam as comunidades de países de língua portuguesa, as CPLPs, como Angola, Brasil, Cabo Verde, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, depressa percebemos a importância do mar, da língua e da cultura portuguesa. Nós temos as portas abertas para um mundo cada vez mais global e isto sim é aquilo que eu gostaria que os nossos jovens hoje tivessem essa percepção. As CPLPs são constituídas, como já referi, por 8 países, representam quase 250 milhões de habitantes espalhados por todo o mundo. Dentro deste universo, e sabendo que o português é a língua oficial nestes 8 países, e também em Macau, em alguns distritos da Índia, como Goa, Danang e Dili, depressa entendemos que largas centenas de milhões de habitantes falam português e difundem a nossa cultura e tradições pelos 5 continentes do mundo inteiro. O português é, como vocês sabem, já a 6ª maior língua, ou língua mais falada em todo o mundo. Existem quase 373 milhões de falantes. À nossa frente existe apenas o mandarim, o inglês, o hindi, o espanhol e o árabe. Curiosamente, o russo, o francês e o alemão são línguas que 3 países compõem os G8, portanto, os países mais desenvolvidos e mais industrializados do mundo, estão atrás da língua portuguesa. Isto é importante para termos uma percepção de que é que estamos hoje aqui a fazer, o que é que se representa e o que se procura difundir com estes pequenos gestos. A globalização é hoje, sem um fenómeno evolutivo. Exige cada vez mais abertura da nossa economia. Exige também que estejamos mais atentos, porque expõe-nos desta forma a uma maior concorrência e a uma maior homogeneidade da cultura e da economia. Para respondermos positivamente a estes desafios, temos tudo a preparar, de formar e de educar muito bem os nossos jovens. Este exemplo, quando refiro este exemplo, refiro o exemplo do Madeira Multilingual School. É um bom exemplo, porque para além de ser um projeto dinâmico de sucesso e de internacionalização de uma cultura regional, e numa região em que somos apenas 250 mil habitantes, se traduz, em minha opinião, uma opinião pessoal,
aquela que deveria ser hoje a nossa maior prioridade enquanto política regional. É preparar os jovens para uma caminhada de sucesso. Prepará-los para um mundo global e de multiculturas. É este projeto que aqui referi. Esta é o que está na base de todo este desenvolvimento e de todas estas parcerias. Hoje não basta saber falar, saber ler ou saber escrever. Temos de saber respeitar e viver de acordo com o pluralismo cultural existente nos vários países com quem nos relacionamos. Ir a Cabo Verde, ir ao Brasil, ir a São Tomé, ir a Guiné-Bissau, a Timor, nós podemos saber falar o português, mas isso não chega. É preciso saber lá estar e é preciso respeitar a cultura de cada um destes países. A língua oficial pode ser a mesma, mas a cultura é diferente. E esse pluralismo de cultura é que tem de ser ensinado e transmitido muito bem e começa por vós jovens, que são o futuro e o grande ativo que este país tem. Nós estamos inseridos num mundo económico de grande diversidade e importância, a par de grandes potências económicas e mundiais. E é bom não ter sempre isso presente e nunca esquecer esta realidade. Temos de saber tirar partido da nossa língua, da nossa cultura e da nossa excelente posição geográfica. Parabéns a todos, parabéns por este excelente projeto que aqui está montado. Muito obrigado. Temos que encerrar o lançamento dos livros, a conferência sobre o lançamento dos livros. Daqui a 5 minutos começamos uma conferência sobre o mar. E isso é um tema que nos liga muito neste momento, porque estamos amanhã no nosso Open Day, que é sobre o mar. Portanto, daqui a 5 minutos vamos embarcar-nos no mar, ok? Obrigada.